Alô? Oi. Sim, agora sim. Tudo bem. Nós te agradecemos, Deus, pela nossa vida, por essa oportunidade de estarmos aqui entre amigos, estudando, procurando meios de trabalhar em nós a nossa reforma. Te agradecemos imensamente por ter nos enviado esse material através da Joana de Ângeles, do Divaldo, e agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade da reencarnação, que possamos trabalhar nela, para que possamos não só nos melhorar, mas também ajudar nossos amigos que caminham com a gente. E que cada dia possamos nos esforçar, que possa ter esse material, para que a gente possa crescer um pouquinho, evoluir um pouquinho nessa vida. Muito obrigada, Jesus, fica conosco e ajuda-nos no entendimento dessas lições. Que assim seja. Obrigado, Lena. Imagino que vocês estejam vendo, né, o slide do capítulo 26, que se intitula Capítulo Conserva-te em Harmonia. Antes que a gente passe, então, nosso agradecimento ao Daniel, né, que me substituiu por 2 reuniões seguidas, como eu disse para pouco, em função de compromissos que eu acabei assumindo em torno do movimento espírita. Muito bem. Aí, Daniel, você pode me corrigir, porque eu entendi que nós viemos até aqui. Isso mesmo. Beleza. Então, como sempre, né, assim, só nos recordando, né, do estudo que foi feito, Joana aqui está nos recordando, né, assim, que nós vivemos um mundo em transição. E esse mundo em transição, ele tem não só, né, assim, espíritos de expressão evolutiva alta, como também espíritos que estão recebendo suas últimas chances de permanecer no planeta Terra. E por conta disso, principalmente desses últimos, evidentemente, há um ambiente espiritual de confusão na Terra. Então, ela menciona, né, assim, uma construções que antes predominavam foram varridas da Terra. Vivemos momentos, muitas vezes, de figuras públicas que se esquecem da necessidade do comportamento ético. Em muitas situações, a busca indevida, né, do prazer material, ou, como ela afirma ali, a delinquência, né, assim, nós temos, né, assim, e o Brasil não é diferente, nós temos a delinquência muitas vezes dominando. A gente vê aí pelas notícias. E a grande questão, então, é que a gente muitas vezes se vê deslocado. Ela vai falar, né, assim, que nós temos que manter nosso prumo, a busca da nossa própria harmonia. Mas a gente faz isso tão somente para recordar, né, assim, nesse caso, o que vocês
haviam estudado. Vamos lá. Daniel quer retomar, por favor? Vamos lá. Com efeito, a depressão te ameaça, o medo te assusta, os conflitos te perturbam. Indagas, aturdido, como será o futuro? Que conduta deverei assumir nestas graves circunstâncias? Tem calma, harmoniza-te com o bem e aguarda. Banhado pela fé, nada te deve perturbar. Sustentado pela ação da caridade, que distribuas, não te desesperes. A tua tarefa de crescimento para Deus, tu a realizarás. Bom, seguindo pelo primeiro parágrafo, né? É uma ligação, né, do que ela vinha trazendo das questões das mudanças e tudo mais, né? Então, um certo reconhecimento, né, que diante do cenário de desequilíbrio, né, que ela citou anteriormente, é natural que a gente sinta, né, assim, um certo abalo, né, emocionalmente abalado de certa maneira, né? Então, ao observar violência, perda de valores, insegurança, né? Acaba que a gente pode ser tomado pelo medo ali, né? Até pelo um desânimo, né? De tudo tá tão errado e tudo mais. E por conflitos internos, né? Então, acho que ela traz mais uma vez aqui, assim, não tá ignorando a fragilidade humana, né? Até porque a gente sente isso justamente por sermos humanos, né? E parte justamente dessa ideia. Então, quando estamos expostos continuamente ali a problemas, notícias negativas, né, relação conflituosas, a gente pode começar a enxergar o futuro com um certo pessimismo, né? Então, reconhecer que estamos perturbados, né, não significa que a gente deve permanecer nesse estado também, né? A consciência da própria condição ali é o primeiro passo para recuperar o equilíbrio, né? Então, a palavra depressão que ela coloca, né, assim, me parece indicar, acima de tudo, assim, né, o abatimento profundo, né, e um desânimo, né. Então, obviamente, acho que isso não elimina o fato de que a depressão clínica ali também, né, tem que exigir um acompanhamento médico e psicológico, né. Então, a pessoa que acompanha diariamente notícias sobre violência, crises, pode começar a sentir que nada vai dar certo, né, perdendo motivação, para realizar até as coisas que são tarefas mais comuns, né. E isso é curioso que hoje na era digital, né, nas redes sociais, ali, Instagram e tudo mais, a gente é noticiado, assim, bombardeado de notícias o tempo todo, de todos os modelos, e infelizmente o que acaba trazendo chama mais atenção, né, principalmente nos veículos que usam isso de uma forma de rentabilizar, são tragédias, né? Então, pode estar acontecendo uma série de coisas boas, mas essas coisas boas as pessoas não vão clicar para ver, né? Mas as coisas ruins, eles soltam uma matéria e todo mundo quer ver. Então acaba que os veículos acabam amplificando isso, né? Então pode dar essa impressão até de que tá mais do que deveria, né? E seguindo no segundo parágrafo, né? Joana traz perguntas, né? Como se fosse escrevendo uma dúvida, né? De quem se sente ali confuso diante das dificuldades que tem, né? Então a pessoa não sabe o que acontecerá e nem como deve agir, né? E talvez a gente até estudou sobre isso, né? Não sei se foi exatamente nesse livro, mas o problema é que quando estamos dominados pelo medo, né? A gente procura resposta imediata, né? Para a situação que a gente ainda nem consegue compreender plenamente, né? Então a incerteza sobre o futuro pode nos paralisar, né? Ou trazer uma confusão ali. Então, se perguntar sobre o futuro é algo natural, né? Acho que todos nós fazemos isso, né? Porém, a ansiedade acaba surgindo um pouco quando a gente tenta controlar acontecimentos que ainda não existem ou quando a gente imagina só os piores resultados, né? E é engraçado porque
quando a gente para pra pensar, de fato, assim, 80% das coisas, talvez, que a gente imagina que pode acontecer, nem chega a acontecer, né? Então, a Joana, inclusive, a gente não está prometendo uma explicação completa sobre o que acontece, sobre o que acontecerá, né? Acho que traz mais um direcionamento, assim, na atenção para aquilo que está no nosso alcance, né? Então, a conduta que a gente escolhe adotar na realidade, no presente ali, né? E mais importante do que prever o futuro é tomar a decisão de como nós vamos atravessar os momentos atuais, né? As circunstâncias atuais. Então, diante de uma crise profissional, por exemplo, né? A pessoa pode passar dias ali imaginando todos os acontecimentos negativos possíveis. No entanto, a atitude mais útil talvez seria se organizar, se preparar e agir corretamente naquele momento, né? E quando chegar, se chegar, ela já está preparada ali, organizada, esperando aquilo. Seguindo, né? Ela é uma, assim, simples e direta, né? Tem calma. Antes de tomar decisões dominadas ali pelo medo, né, é necessário recuperar a calma, alinhar os pensamentos e atitudes, né, com o bem, como ela coloca, né. Então, o aguardar não significa permanecer passivo, né, porque ela já explicou isso também. Significa não agir precipitadamente enquanto ainda estamos, assim, como a gente fala, né, no calor do momento, né, emocionalmente perturbados ali. Então, talvez a palavra seja a serenidade, né? Serenidade deve vir antes da ação, né? Então, como ela colocou, né, a palavra harmonizar-se com o bem é procurar agir de acordo com valores, né? Como ela citou o que a gente estudou na semana passada, né? Honestidade, respeito, responsabilidade, confiança em Deus, né? Ou na fé, né? Acreditar. Então, quando a gente está assustado, né, a gente pode agir de reagir, né, de uma maneira mais impulsiva e acaba ampliando o problema que a gente deseja resolver, né? E acaba que a calma permite enxergar melhor a situação e escolher uma resposta mais consciente, né? Isso é muito curioso, né? Eu sempre trago o exemplo do trânsito aqui. E hoje, assim, nas últimas quintas eu dei uma olhada antes do estudo para conseguir suportar, né? Mas hoje especificamente não. E eu indo para casa dirigindo, né? Ao sair do prédio, já começa a minha jornada de conseguir ser gentil no trânsito, né? Que muitas vezes, inclusive hoje, perdi alguns pontos, mas acontece, né? A portaria de onde eu saio, ela tem uma rua que ela, assim, bem no meio da rua e é contra o fluxo. Então, para eu virar para a esquerda, que é normalmente onde eu vou, eu tenho que esperar todos os carros passarem, tanto numa direção quanto na outra. Então, é difícil de atravessar as duas faixas para pegar o lugar onde eu quero ir. E o meu vizinho, incrível vizinho, ele por algum motivo ele resolveu sair do portão onde passa apenas um carro e parar ali por um momento, não sei se estava mexendo no celular ou o que aconteceu, e tinha um espaço, né, que era aquele espaço de tempo necessário para conseguir atravessar e seguir o meu caminho normal. E pelo fato dele ficar parado, eu perdi esse espaço, né? Me contive a primeira vez, esperei mais um pouco e ele não saía. Eu, infelizmente, tive que, com todo o carinho, afundar a minha buzina para que ele pudesse andar, né? Não xinguei, mas foi uma forma de xingar, né? Enfim, ele andou. E na raiva, né, na emoção de falar, nossa, agora eu vou perder e tudo mais, eu fui pelo caminho da direita, que é um outro caminho que dá para ir também. Eu poderia ter esperado mais 1 ou 2 minutos ali, e provavelmente eu teria a entrada para ir para o caminho normal. Mas eu não esperei por ter agido por impulso mesmo, vou por aqui. Acabou que no final eu me atrasei 15 minutos do meu momento que eu deveria realmente ter chegado, e em vez de esperar os 2 minutos, pelo que o meu vizinho, né, me causou me atrasando, né? Então, ou seja, assim,
Se eu tivesse a calma e me permitido enxergar melhor a situação, eu escolheria uma resposta mais consciente para isso, né? Então, não tive serenidade, que é um pouco do que um exemplo ali trazendo. Enfim, o trânsito me trazendo bons ensinamentos, como sempre, né? Inclusive, Vera, né? Hoje eu não consegui atingir a minha meta de me tornar um príncipe do trânsito, mas seguimos, tá? Com essa luta. E seguindo pro quarto Com parágrafo, né? tempo, Daniel, Tem tempo ainda, né? dá tempo ao tempo, você vai ser um príncipe da paciência. É isso. E seguindo aqui pro quarto parágrafo, né? Aqui ela traz, né, banhado pela fé. Acho que é a ideia de apresentar a fé como uma força, né, para sustentação ali. Então, e ter fé não significa acreditar que nunca o meu vizinho não vai parar na minha frente e me atrapalhar, né? Mas é acreditar que nenhum problema acontecerá, mas assim, confiar que as dificuldades elas podem ser enfrentadas, né? Que a vida possui um sentido maior, né? As coisas estão acontecendo por um motivo maior. Então, a fé ela não vai eliminar os problemas, mas acho que ela modifica um pouco a maneira como a gente vai enfrentar, né? E ela traz uma expressão, né? Não, nada te deve perturbar. Acho que representa um ideal de equilíbrio ali, né? Não é a exigência de que a pessoa nunca sinta medo, tristeza ou sofrimento, né? Mas ela acaba nos ajudando a não sermos completamente dominados por elas, né? Por essas emoções. Então, poder sentir dor é ao mesmo tempo conservar ali a esperança, a confiança, né? O medo também, né? Você não vai atravessar a Via Dutra. Por quê? Porque você tem medo de que alguém, né, te atropele. Então, o medo também ele tá ali, né? Mas também não significa permanecer inerte ali, né? Ou parado esperando uma solução divina, né? A confiança ali, né? A fé, ela deve acompanhar a responsabilidade e ação, né? Tem uma outra história, mas eu vou deixar para uma próxima, porque eu já falei muito, mas acho que é isso, né? O exemplo, assim, diante de uma doença, né? Uma dificuldade familiar, a pessoa pode sofrer e se preocupar, mas procurar não perder completamente a esperança, né? E nem abandonar ali as providências necessárias, né? Ah, tô com um problema, não vou no médico que Deus vai me curar. Não é bem assim, né? Acho que a gente precisa seguir, fazer a nossa parte também. No quinto parágrafo, ela acrescenta um outro elemento de sustentação, né? Que ela começa já falando, que é a caridade, né? Então, quando a pessoa se dedica, né, a ajudar os outros, a deixar de ficar inteiramente presa aos próprios medos e problemas, né? A caridade distribui também ali retorna como uma força interior, né? Porque dá sentido à existência, né? E não faz perceber que ainda podemos ser úteis, né? E muito da caridade, né, ou dessa doação, a gente viu também quando a gente estudou sobre o amor, né, o ágape, né, que é você amar ao outro, né, que é o mais próximo de amor de Jesus, né. Então, a caridade não se limita à ajuda material apenas, né, pode se manifestar na escuta, no acolhimento, no perdão, né, na paciência com o vizinho, né? E na disposição ali de colaborar. Né? Então isso não significa fugir dos problemas ocupando apenas dos outros, né? Significa assim, não permitir que a dor nos feche completamente em nós mesmos, né? Então quando a gente pratica a caridade, que precisa ser praticado, né? Transformamos a fé, vamos dizer assim, em uma ação. Então, em vez de apenas esperar que o mundo melhore, né? Vamos participar dessa melhoria também, né? E como o Joana trouxe, começarmos por nós mesmos para em seguida aplicar, né, pro mundo. Então, e aí o encerramento no último parágrafo, né? Quase que uma lembrança, eu acredito, né? Joana encerra lembrando que cada pessoa possui uma responsabilidade própria, né, em seu processo de evolução. Algumas pessoas ao escutar isso pode falar assim, puxa vida, que pena, né? Que eu sou o único responsável. Mas assim, a gente tem uma responsabilidade própria pelo nosso processo de evolução. Então, ninguém pode realizar a nossa transformação interior por nós, né? A gente pode receber auxílio, né? Orientação, inspiração, que é o que a gente faz aqui nos estudos de quinta, né? Mas as escolhas e os esforços precisam ser nossos, né? Então,
crescer para Deus, né? Que ela usa, tarefa de crescimento para Deus. Se eu entendi corretamente, acho que significa desenvolver gradualmente ali essas qualidades, né? Então, aproximando os nossos pensamentos e atitudes dos valores do ágape, talvez, né? Então, esse crescimento ele não depende de realizar feitos extraordinários também, né? Que às vezes pode soar como isso, né? Ele acontece nas pequenas escolhas diárias mesmo, né? Controlar uma reação, perdoar, cumprir um dever, né? Ajudar alguém, até reconhecer um erro, né? Então, e aí Joana até fecha ali, né? Ela transmite a confiança, de certa maneira, ao dizer, tu a realizarás, né? Acho que a frase sugere que nós possuímos capacidade para avançar, né? Apenas, apesar das dificuldades e imperfeições, né? Nós possuímos essa capacidade, né? Então ninguém pode desenvolver paciência no nosso lugar. A gente pode receber conselhos, mas é só a gente que pode fazer o esforço de reagir de uma maneira diferente em situações que nos irritam, né? Acho que é isso, Edu. Super, super legal. É, a página ela é muito rica, né? E, e talvez, né, assim, eu até use a interjeição da Vera, né, assim, porque e eu queria começar assim com uma reflexão sobre esse último parágrafo que você acabou de ler, porque assim ela está dizendo algo muito relevante e que se liga à questão da fé que você abordou. Eu queria, digamos, retomar a partir daí. Porque é assim, nós todos estamos destinados à perfeição. Então, que nós cresceremos para Deus. Tinha um amigo que falava: você pode espernear o que você quiser, mas essa perfeição você vai alcançar. É o príncipe aí da paciência que a Vera estava se referindo. Isso é uma questão de tempo. A grande questão é que quando você se conscientiza disso, e por mais, né, assim, eu vou usar também a sua história, Daniel, que você tenha tido um momento de impaciência com o vizinho, e isso vai acontecer. Não é isso que nos destrói. Assim, nós temos que ter essa consciência, né, assim, de que você retoma esse processo de crescimento e vai chegar lá, vai ser o príncipe da paciência da Vera aí. Quando isso acontece, se a gente reler o parágrafo sobre a fé, em que ela fala nada te deve perturbar, o que ela está dizendo é que assim, ainda que você tenha desafios, você sabe que de duas coisas. A primeira é de que você vai superar essa dificuldade, o momento de impaciência do vizinho, com o vizinho. A outra, tem outras duas muito relevantes. A primeira é que você falou algo que é assim, esse crescimento ele é sempre um esforço individual, o que é verdade, né? Se você não faz a evolução pelo outro, mas você pode influenciar. É bastante relevante isso. Na frase de Jesus, muito será dado àquele que já tem
às vezes a gente não se apercebe que ele está falando de algo assim, relativamente simples. E eu vou fazer uma quase brincadeira com você, Daniel. Quando você distribui gentileza, você sabe o que você recebe de volta? Gentileza. Pensa novamente na frase de Jesus. Muito será dado àquele que já tem. Quando você age com gentileza, você recebe mais gentileza. E você pode perguntar, mas isso é sempre verdade? Se você não duvidar da tarefa do tempo, porque a transformação das pessoas precisa de tempo quanto nós mesmos precisamos para chegar no nível razoável de equilíbrio, né? Mesmo que eu tenha momentos de impaciência com o vizinho. Isso se supera, né? Então, é assim, talvez eu conte, né, aqui, assim, como é que é essa superação? É porque, assim, quando você permite, né, assim, uma situação te torne amargo a, a bobagem, né, que o vizinho fez. Muito bem. Você passa tempo, às vezes horas, amargurado ou padecendo, no fundo, aquilo que você criou para você mesmo. E assim, você tem que estar ciente que essa é uma escolha. Então, é assim, eu vou decidir não me amargurar. Eu queria só comentar mais uma coisa. É, digamos que o vizinho está atrapalhando. É razoável que eu avise o vizinho que ele está atrapalhando? É. Com uma buzinadinha, talvez, né? Mas do jeito que eu fiz, acho Não, que não. é assim, é bom, eu não estava presente, né? Mas assim, é, nem sei, né? Assim, existem modos gentis de avisar, tá atrapalhando. Assim, com o objetivo de crescimento de todos. Ou é assim, o bonzinho, né? Assim, que aceita tudo que está errado, ele também contribui pouco. Né? Assim, você tem que ter essa noção assim que existe um, você começa um movimento assim, de crescimento é de todos, né? Então é assim, eu falei agora há pouco sobre a influência. É, você querendo o crescimento do outro, pode ser que você tenha que compartilhar com ele que o procedimento que ele, ela está adotando não está contribuindo. E isso pode ser feito de um modo gentil. É, eu preciso dizer, né, isso é uma conquista. Né? E eu já te falei uma vez, né, assim, é o campeonato da gentileza. Você falou de um jeito muito engraçado, que é assim, pedir uns pontinhos. Mas é isso, né? Assim, algumas vezes você vai escorregar. Acontece, porque nós somos humanos. Levanta, retoma, não se martirize sobre isso. A outra coisa, assim, eu peço desculpas porque realmente assim
Nessa certeza, né, que é a fé, a confiança no amanhã, né, que está aí no quinto parágrafo, uma das coisas, né, assim, que estão ligadas, né, a esse aspecto da fé no amanhã é que o bem sempre vence. O bem sempre vence. Mais uma vez, é sempre uma questão de tempo. Então, porque nós acreditamos, ou melhor, nós temos a certeza de que o bem sempre vence, então isso me dá a persistência da ação no bem. Porque é assim, eu posso ter momentos de desânimo, como eu disse, nós somos humanos. Mas se você já adquiriu essa certeza que o bem sempre vence e que cabe a você trabalhar no bem, sabendo que isso contribui para a vitória do bem, então isso te dá uma fortaleza de se manter atuando no bem. Eu tenho um último ponto que é bastante relevante nesses aspectos, talvez uma reflexão, né, com todos. Porque, como eu falei, uma vez que nós estamos juntos em sociedade, no grupo espírita, na família, entre amigos, então, estando juntos, nós nos influenciamos. Assim, essa é a primeira, é uma sentença, né? Porém, toda vez que hajam falhas ao redor, no ambiente que eu esteja inserido, isso é uma razão para que eu me mantenha firme na atuação do bem. Não permitir que as escorregadas do outro, da outra, me contagie e me leve a essa ameaça de depressão que ela se refere. É evidente que essa situação psíquica ou mental, ela é o resultado da construção da fé no que nós comentamos aqui. Então, é assim, tendo essa fé, ainda que haja deserções, como eu disse, falhas ao meu lado, eu preciso encarar isso como um estímulo para que eu permaneça na ação do bem, que eu permaneça firme nos valores que eu persiga, que eu permaneça na luta desse crescimento para Deus, que é o encerramento desse slide. Tudo bem, Daniel? Tudo certo, Edu. Patrícia? Só uma curiosidade, conforme vocês foram falando, eu lembrei de uma matéria que eu li recentemente. Há estudos que ligam a depressão à consequência que ela gera no cérebro das pessoas.
Então, a depressão ela vai criando microlesões no cérebro e principalmente na área do hipocampo. Então, a pessoa pode perder memória, ela vai criando distanciamento com as pessoas. E, apesar de ser uma espécie de degeneração física causada por um sentimento, e causar essas consequências sérias, há a solução e mudando o padrão de vida, o padrão de pensamento, e a principal causa é o padrão de pensamento. Então, esse capítulo tem tudo a ver com isso. Eu acredito que muitas vezes a gente demora para se recuperar, mas se recupera porque a gente muda a forma de pensar. No capítulo passado, a excelente história que o Daniel contou me lembrou dos meus erros, que meus maiores erros eram justamente quando eu me defrontava com pessoas muito diferentes de mim. E lá é que residia o maior aprendizado, né? São aprendizados diferentes, pessoas diferentes. Por isso que muitas vezes aquilo que o outro vê na gente e é o olhar do outro que nos faz tocar a realidade, nem sempre é algo definitivo, algo exato. É simplesmente uma opinião de uma pessoa que tem um percurso diferente do nosso na evolução. A gente usa isso para aprender e não para se machucar. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Me desculpem, né? Eu gostaria de adicionar, né, assim, algo que tem a ver com o que Patrícia acabou de dizer e tá aqui. Né? É assim, Joana Daniel também comentou, né, assim, sobre a ação no bem. E, assim, né, como que isso tem uma ligação, né, com esses aspectos, né, da depressão? E que, no fundo, de certa forma, Patrícia, eu vou tomar licença e me apropriar do que você falou. Que, que é assim, quando você está na ação do bem, ou na ação no bem, isso cria um estado de satisfação íntima, porque você está nesse processo aí de crescimento para Deus. Ainda que tenha perdido a paciência com o vizinho, quando você se coloca na tarefa do bem, é fato, isso traz essa satisfação de você estar colaborando com o crescimento do outro, da sociedade, de um grupo, né? Assim, a assistência, né, por exemplo, a crianças, assim, grupos. E essa satisfação íntima, ela cria neurotransmissores que se opõem à depressão. Eu espero ter feito sentido. Porque é assim, no fundo, isso é a nossa construção da nossa felicidade. Quando você percebe que você, ainda que tenha tido um momento de impaciência com o vizinho, você volta à ação no bem. Então, todos temos esses momentos, todos. Mas o que importa é que você retorne a essa tarefa, porque isso
é o que traz a permanência nesse estado de crescimento. A felicidade não vem tanto de você ter chegado ao fim da jornada. A felicidade, ela reside no fato de você reconhecer que está na jornada, que é essa jornada de crescimento. E isso trabalha contra a depressão. Já contei para alguns. Será que eu conto novamente? Me permitam, né, aos que já ouviram algumas vezes, vão escutar mais uma. Um episódio narrado pelo Divaldo Pereira Franco, quando ele fala sobre saúde. Acho que é isso. Existe uma pessoa nos Estados Unidos, o nome dele, né, é Milton Erickson. Né? Se vocês colocarem na internet aí, Milton Erickson, né, assim, mostra muito do trabalho. Esse Milton Erickson, ele começou a trabalhar com assim, os efeitos de visualização assim, na mudança da pessoa. Assim, você visualiza um sol, um campo verde, isso traz otimismo. Né? Assim, visualizar é você projetar mentalmente esses quadros, né, que podem ser bons ou não. Então, e o Divaldo usa, né, assim, esse processo da visualização. Ele não apareceu só com o Dr. Milton Erickson, mas ele foi né, assim, que divulgou, fez muitos trabalhos, né, em torno da visualização. Porém, a história é de uma pessoa, já era de uma certa idade, e a família pediu ao Dr. Erickson que fosse visitá-la para que ele pudesse, quem sabe, orientar, porque essa senhora ela passava por profunda depressão. E ele foi. E quando ele chega lá, ele se apresenta e pergunta, né, assim, se ela sabia o que ele estava fazendo ali. Ela disse que sim, que a família havia avisado, e a senhora, ela tinha uma preferência, ou mania, vou dizer. A casa dela era toda pintada de preto. Então, as paredes eram pretas, as portas eram negras, o teto, o telhado era negro, e ela morava, então, na casa toda escura. E ele pede licença, ele vai para conhecer a casa, e ele, então, percorre todos os cômodos pintados de preto. E ele, por fim, vai até o quintal. E ele vê pequenos vasos de violetas que, quando ele foi ver, as violetas estavam florindo.
Ele, depois daquela ronda, voltou e perguntou a ela: a senhora gosta de plantar violetas? E ela disse: é o único prazer que eu tenho. E aí ele então disse: a partir de hoje, a senhora vai aceitar todos os convites de casamento, de formatura, de enterro, todos os convites para eventos. Só que a senhora vai levar a pessoa que organiza o evento um vaso de violetas. Aí ela falou: não posso fazer isso, porque se eu fizer, as minhas violetas vão acabar. E ele disse: a senhora plante mais. Não é isso que a senhora gosta de fazer? E o Divaldo conta, né, assim, que nesse período que o Dr. Erickson, Milton Erickson, havia feito, né, a visita e o diagnóstico e a terapia, a senhora, a medicina já havia declarado que ela morreria em poucos meses. 10 anos depois, os jornais noticiaram, né, assim, que a dama das violetas havia falecido, porque ela, naquela cidade que era pequena, ela ficou conhecida, né, como a dama das violetas, porque cada evento que ela ia, ela distribuía, ou melhor, ela levava um vaso de violetas, e aquilo trazia prazer a ela. Evidentemente que isso proporcionou a solução para a depressão que, como usando o mesmo verbo que ela está usando aqui, a ameaçava. E é isso, né, assim, que é a conexão com o que Patrícia falou e o que eu comentei, né, que assim, o bem, a ação no bem traz esse estado de satisfação íntima. E foi o que aconteceu com a senhora, né, assim, que superou essa dificuldade e ficou conhecida na cidade como a Dama das Violetas. É a ação do bem. Por mais simples que seja, a tarefa, ela, quando você a abraça e isso te é prazeroso, você supera as dificuldades que você traz do seu ontem. Espero ter feito sentido. Tudo bem? Vamos lá. Lena. Joana de Cusa demonstrou sua fé no momento do martírio, permanecendo tranquila até o fim. Jean Hus, igualmente na fogueira, compadeceu-se dos sicários que o escarneciam. Joana d'Arc, entre as labaredas, manteve-se harmonizada e perdoou os seus algozes. Giordano Bruno também, imolado pelo mesmo processo, ficou sereno. Sempre houve períodos de loucura na Terra. De quando em quando, a transição da humanidade faculta a eclosão das paixões dissolventes e alucinadas.
Bom, aí a gente viu o exemplo, né, da, da demonstração de fé de cada um desses personagens aí da nossa história. Difícil ainda para a gente entender, por exemplo, como pode, né? Eu ainda não cheguei nesse nível de tamanha fé, como a gente viu aí nesses exemplos. Mas, de quando em quando, Deus manda para a gente essas pessoas para nos ensinar, para colocar a gente no direcionamento. E o que que a gente faz com elas? Quando não escarnecidas, né? Ela fala embaixo que sempre houve períodos de loucura na Terra, e de quando em quando a transição da humanidade faculta a eclosão das paixões dissolventes e alucinadas. A transição da humanidade faculta a eclosão das paixões dissolventes e alucinadas. Quer dizer, uns demonstrando paixão pela certeza do futuro, pela fé, vivenciando essa fé, e outros escarnecendo, martirizando, né? Que seria esses períodos de loucura. Então, é como a gente aprendeu mesmo, a transição traz essa conturbação, né? Muitas vezes esses períodos de confusão. Basta saber o que que a gente vai fazer, como a gente vai pegar para nós esses exemplos. É uma coisa assim, a gente vê, igual Jesus na cruz, né? Jesus na cruz também perdoou o- o- os seus algozes, e são exemplos assim que não dá para mensurar. Mas é tomar como lição, procurar aprender isso aí, e na hora de que a gente se depara com uma pessoa que tem tamanha dedicação de trazer para a gente revelações boas, ensinamentos bons, aproveitar. Aproveitar, porque nem sempre a gente tem essa oportunidade. Às vezes, tem pessoas que vivem num mundo, em lugares tão distante de tudo, que ouve falar de alguma coisa, mas não tem a oportunidade de ter essa ferramenta que a gente tem. Ah, é isso que eu entendi, Eduardo. Você pode discorrer bastante sobre isso aí, eu tenho certeza. Mas você, como sempre, né, foi super bem, né? E você mencionou corretamente, né? Então, assim, esses personagens, né, assim, que a história gravou, eles estiveram na Terra, né, algumas vezes, trazendo a mensagem, né, que eu vou chamar de otimismo, né, assim, de crescimento para o bem. Você comentou, Lena, muito bem, né, assim, que relembrando da personagem, né, do Cristo, porque quando ele esteve na Terra, então também nós tivemos a presença de muitos espíritos imperfeitos, reencarnados, tanto na busca de aprender com Nosso Senhor, mas também na busca de atrapalhar, porque
não tem dúvida, né? Assim, a presença do Cristo na Terra provocou uma transição. E a espiritualidade inferior, que também se organiza, ela tentou atrapalhar, mas não conseguiu, porque o bem sempre vence. É muito interessante, porque inicialmente Jesus convida 12, os 12 apóstolos iniciais, que eram frágeis, mas eles superaram a própria fragilidade e, naquela mesma existência, saíram, né, a divulgar as páginas do Evangelho. E aquela revolução nunca mais cessou. Então, é assim, repetindo mais uma vez, né, assim, algo que você comentou, nós estamos aprendendo com esses. Eles vêm à Terra e nós nos recordamos sobre a necessidade desse esforço, como no caso deles, desse sacrifício. Mas não tem dúvida que deixam um rastro de luz. Então, assim, vocês bem sabem, né? Joana de Cusa é Joana de Ângeles. Né? Assim, o exemplo, quando ela se permite ser queimada junto ao filho, que era adolescente, e não compreendia aquele sacrifício heróico de ser imolada porque não abdicava da fé cristã, e ele havia sido chicoteado, né? E ele pede para a mãe, né, assim, para que ela abjurasse da fé em Jesus, e ela não arredou o pé, né? E ela respondeu a ele, né? Tu não sabes o que me pedes. E permaneceu firme. Então, é assim, isso é ela. Ian Hus, só para lembrar, Ian Hus, mais tarde, ele se encarnaria como Hippolyte Léon Denisard Rivel, né, o mesmo espírito. E ele foi o iniciador do movimento da Reforma Protestante, que era uma tentativa de trazer Jesus de volta, porque as atitudes sombrias, mal pensadas da Igreja Católica havia soterrado, né, a proposta do Evangelho de Jesus. E os dois, né, Joana d'Arc e Giordano Bruno, né, Giordano Bruno religioso, mas ele foi queimado também por defender princípios científicos da própria revolução da Terra, do movimento da Terra em torno do Sol, e a Igreja tirânica, né, fez com que ele fosse queimado. Joana d'Arc, vocês conhecem, salvou a França. Então, né, assim, são essas pessoas, né, assim, que nos recordam, né, assim, sobre como né, assim, a aderência a essa fé no crescimento da humanidade. Lena. Você falou que foi o filho da Joana de Cusa que reencarnou como Hippolyte Léon Denisard e Não, também como Lutero? não. O que eu falei é que Joana de Cusa
É a Não, o nossa filho. Joana. O filho dela. O filho reencarnou-se. Ele é conhecido, Nilson Pereira dos Santos. Sim. Mas então eu entendi errado. Quem reencarnou como Hippolyte Hipólito. Leon, que você disse? Ian Hus. Jan Hus? Né? E também Esse, como Lutero? não. É que é, ele deu início ao movimento que daria origem à Reforma Protestante. Em algum momento, Lutero usou as ideias de Jan Hus para propor, né, assim, esse movimento inicial da Reforma Protestante. Mas já que você perguntou, o Hermínio Corrêa de Miranda, no livro As Marcas do Cristo, ele propõe, né, que Martinho Lutero é a reencarnação de Paulo de Tarso. Hum, Só para, acho que curiosidade, mas não tem dúvida, né? Assim, Martinho Lutero também foi ameaçado de morte, sim, muitas vezes, aliás, beleza. porque ele pregava, né, assim, contra procedimentos que a igreja então havia incorporado, né, na prática litúrgica dele, na prática teológica. Tem um filme, né? Não sei. Eu já assisti. É, todo mundo sabe o que é a indulgência? Sim, Pois é, né? A igreja vendia indulgências. Tudo bem, né? tudo bem. Vamos prosseguir. Lourdes, quer tentar? Alô? Oi, eu vou tentar, é um pouco longo, mas vamos ver o que a gente faz aqui. Conserva-te em harmonia. Estes são dias graves, convulsos e combustíveis, apoiado no Evangelho de Jesus, seguindo confiante. Não te aturda, balbúrdia dos enfermos sorridentes, dos embriagados jubilosos, dos intoxicados zombeteiros. Fosse conduzido a essa situação a fim de contribuires para a melhoria das criaturas. O médico é útil quando surge a enfermidade, ou antes, gerando condições que possam evitar o mal. Quando já instalada a doença, a terapia corresponderá ao seu grau de gravidade. O mestre faz-se valioso diante da ignorância do aprendiz. O cristão é fortaleza de segurança e apoio em favor dos que necessitam de ajuda. Vamos ver o que a gente fala aqui. Esses são os dias graves. Sim, os dias graves vamos comparar com hoje. Está muito atual. Os dias graves já está dentro do movimento de transição, né? Então, vamos ter muitos acontecimentos, né? Para a gente seguir confiante nos acontecimentos não tão felizes que vierem, apoiando no Evangelho. Esse ensinamento, esse conhecimento que a gente já tem que servir de apoio nessas horas difíceis, tem que servir de muita fé, de muita confiança e de muita luz, porque a gente já tem como se defender, a gente já tem como se libertar do pânico, né, que viria quando os acontecimentos não tão felizes, difíceis, dolorosos e muito graves, né? Aí, depois não se
Está sumindo a minha... Ah, bom. Não te aturdas ao barulho dos enfermos sorridentes, dos embriagados. Esses pedaços aqui é para a gente prestar atenção nas pessoas não tão normais que se apresentam, ou como é o que significa isso? Esse pedacinho, você pode me falar, por favor? Posso. É, é assim, como eu faço a leitura. Nós estamos em muitas situações. Você vai se recordar muito bem, Lourdes, da vizinha barraqueira. Está lembrando disso ainda? Ai, meu Deus. É porque é assim, nós temos, é o vizinho do Daniel. Nós temos, né, assim, pessoas em torno de nós que muitas vezes eles são muito difíceis, muito difíceis. Temos Então, mesmo. ela, Joana de Angelis, né, chama esses Babu. enfermos sorridentes, embriagados jubilosos, fazem Uhum. muito barulho, mas muito pouca construção. E então é assim, são doentes, e o que cabe a nós, né? Ela fala, né? Assim, a gente não se permita, né? Assim, ficar atordoados, porque essas pessoas estarão ao nosso lado. Aí eu acho que o resto deixar você, assim, porque Então, tem a ver com o que ela fala depois. isso, a continuação, a gente foi estar nesse momento junto com essas pessoas, com a calma, com o entendimento, com amor, com paciência, com sabedoria, né? Para poder passar como é que se diz? Viver bem perto dessas pessoas sem se contagiar, sem se enfermar, sem sofrer, entendendo que a pessoa está nesse tempo, está nessa situação, mas não é sempre que vai ficar. Um dia ele vai sarar, um dia ele vai ser perfeito, e a gente está aqui para ajudar no que for possível para que essa pessoa possa conseguir um dia também se melhorar, ficar bem, e a gente ficar em paz, porque um pouquinho que fosse, a gente contribuiu com o exemplo, com a paciência, com o entendimento, com a calma, né? Eu já passei por muitos pedaços assim. Então, é interessante, eu não fico desesperada, não. Eu deixo e pronto, e é assim. A gente está cheio de irmãos nessa situação ao lado da gente para a gente conviver com eles, né? Não tem como, né? Aí o médico é útil quando surge a enfermidade, ou antes, gerando condições que possam evitar o mal. Bom, quando já instalada a doença, a terapia corresponderá ao seu grau de gravidade. E outro pedaço aqui bem complicado. O médico é útil em muitas situações, né? Se a enfermidade está muito grave já, o médico já vai fazer uma avaliação da situação, acalmando as pessoas, que é o normal de a doença prosseguir ou não, né? Então, o médico está nessa condição de mediador. Se ele puder fazer algo que a pessoa, que dá um resultado positivo, feliz, tudo bem. Se não, ele vai participar para a família, para as pessoas ter calma, que eu passar medicamento para não só para o enfermo sobreviver melhor, mas com mais paciência, com menos sofrimento, e a família também vai passar
como é que se diz, umas informações, uns conselhos, até um medicamento para que as pessoas possam ficar calmas e passar por essa situação com menos desespero, com menos dor. É o papel do médico na situação do enfermo, e o enfermo e a família tem que ter confiança, fé, calma, tem que encarar aquilo como natural, não ficar desesperado, não ficar doido e mais doente do que o doente, né? Porque muitas vezes fica. A gente convive com doente, a gente fica doente também, se não tomar cuidado, né? O mestre se faz valioso faz-se valioso diante da ignorância do aprendiz. Faz-se valioso. Então, o mestre, aqui, o mestre não pode ficar ignorando, ficar cobrando, ficar, como se diz, criticando o aprendiz por ele não saber as coisas que o mestre sabe. Ele tem por obrigação auxiliar, orientar e mostrar ao aprendiz que ele, com paciência, ele chega lá, né? E como o mestre é. Então, o mestre tem que ter sabedoria, paciência, para poder orientar o aprendiz com calma, com inteligência, com amor, para que o aprendiz possa também ter calma e aprender o que é preciso, assim como nós. Nós temos muito o que aprender a todo dia, a todo momento, e se tiver pessoas com mais sabedoria que a gente, orientando, a gente tem a obrigação de ouvir e agradecer, e como é que se diz, ser fiel, ser firme, ser alegre, feliz e agradecido por ter uma pessoa né, que nos ajuda, que nos dá o apoio. O cristão é fortaleza de segurança e apoio em favor dos que necessitam de ajuda. Nós temos que pôr em prática o que a gente aprende, o Evangelho, com tanta coisa tão grandiosa, para poder a gente passar à frente isso aí, com exemplo, com amor. Também não vamos criticar o que não sabe, vamos passar com humildade, né? O saber que a gente tem, um pouquinho que seja, passar com humildade, com alegria, com gratidão, aquele irmão que está necessitando de apoio, de ajuda, de um empurrãozinho na caminhada, muitas vezes errônea, muitas vezes triste, sofrido, e a gente está ao lado com paciência, com dignidade, com amor, com tudo, para que possamos segurar na mão do próximo, que está um pouquinho atrás da gente, assim, com alegria de poder ter sabedoria, um pouquinho que seja, para ajudar o próximo. Eu acho que é isso que está aí, que a Joana está nos falando, e é um pouco que eu também posso falar. Agora você fala melhor que eu, tá bom? Obrigada. Melhor nunca, né? Obrigado, Lourdes. No fundo, né, o que eu queria talvez resumir, né, assim, e assim me apoiar numa frase que é de Jesus também, né, assim, não são os sãos que precisam de médico, eu vim para os doentes. Essa frase é dele, né? E o que ele está dizendo, né, assim, que é evidente, né, assim, a situação dele de espírito puro é certamente bastante distante da nossa situação. Porém, e isso está ligado, né, assim, à sua pergunta, né, assim, o que é isso, né, assim, os enfermos sorridentes, os embriagados jubilosos. Nós estamos junto com essas pessoas que nós consideramos difíceis, quando nós não somos as pessoas difíceis. Acontece
que o que ela está nos alertando é quando eu me mantenho na perseverança dessa harmonia, na busca do bem, eu passo a fazer diferença, inclusive para essas pessoas difíceis que estão ao meu lado na jornada da encarnação. Então, é assim, não que nós sejamos os médicos ou os professores desses, nem tanto, mas nós podemos contribuir com a influência, com a gentileza. E eu queria lembrar ainda uma sentença, né, uma frase que é de Joana. A vida floresce em torno dos passos daquele que ama. É a mesma coisa do médico e os doentes, do professor, né, que se faz valioso ante a necessidade do aprendiz. Porque aquele que ama, ele semeia em torno dos passos dele equilíbrio, incentivo para o crescimento, né, recuperação, harmonia. E é evidente, né, assim, que quando você faz isso, você é beneficiado, porque você está semeando na sua própria trajetória, né? Então, assim, você ganha com isso, porque você recebe o efeito direto do que você está semeando. Faz sentido, Lourdes? Claro, claro, sempre é sempre muito importante a gente estar aí prestando atenção nas coisas para poder estar ajudando, não atrapalhando, né? Precisando de ajuda também. A gente tem que estar pondo em prática o que a gente aprende, um pouquinho que seja, já ajuda, não é mesmo? É isso aí. Trabalhar, né, assim, dentro do que está no nosso alcance. Sim, obrigado. Eu que agradeço, Lourdes. Patrícia, quer. Esse é o nosso encerramento. Eu vou pedir o Carlos para falar sobre a nossa reunião do dia 1º. Boa noite, pessoal. Posso falar agora ou depois? Eu acho que entrar no finzinho aqui do capítulo, aí você fala na sequência. Pode ser? Pode ser. Então tá. Quer que eu fale então? Ou a Patrícia falar, né? Vamos combinar. Patrícia, você pode ler e comentar? E aí a gente passa a palavra para o Carlos. Tudo bem. Jesus sempre esteve a braços com homens e situações, de certo modo, semelhantes a estas que enfrentamos. Foi nesse clima que ele demonstrou a sua grandeza, permanecendo em harmonia com os objetivos a que se entregou, sem perturbar-se nem tergiversar em momento algum. Assim, conserva-te em harmonia. É engraçado a gente. Eu lembro desse termo porque eu procurei no dicionário, né? O tergiversar, que significa virar as costas, usar de evasivas, subterfúgios, procurar rodeios. Por que que eu procurei, para mim teve destaque? Porque ele não deu as costas em movimento algum, não só para o objetivo dele, mas aquilo que ele entregou aos outros, que é não só procurar amor, entregar amor, buscar a solução, uma cura espiritual para aquele que precisava, mas estar em harmonia, eu acho que é porque ele não só serviu de exemplo, mas aqueles que
procuram estar no caminho correto seguem esse exemplo até hoje para alcançar a tranquilidade de perceber que naquele momento crítico, no momento crucial, você vai ter avaliar tudo com mais clareza do que se estivesse afoito, entristecido, ou muitas vezes só perdendo a calma. Então, olhar uma situação no ato com calma e conseguir uma solução, talvez seja mais um exemplo melhor do que a gente bater de frente com a situação ou enfrentar uma solução simplesmente sem acolher aquilo que precisa ser acolhido. Eu lembro que em todas as situações que eu estava calma, eu conseguia encontrar soluções. Em outras, não. Eu lembro que numa situação de trabalho, eu falo assim: nossa, eu tenho essa capacidade, né, de encontrar soluções em que às vezes as outras pessoas não têm. Mas era meu trabalho e eu fiquei tensa com aquilo e não encontrei solução nenhuma. Era um negócio da impressora na época, eu lembro. Gente, eu fiquei tão nervosa que eu bati no botão da impressora com o pé, você percebeu? Eu desliguei a impressora, tive que recomeçar tudo de novo. Em outra situação, eu estava no meu trabalho voluntário e como não tem a cobrança, estava super tranquila. Aí, lá pelas tantas, chega uma pessoa e fala assim: olha, temos um problema, né? X pessoas precisam ser abrigadas, não temos travesseiros. Aí eu olhei uma sacola que estava ali nas doações, tinha um monte de cobertor, era a época do inverno. Eu senti o cheiro, todos eles estavam limpos, estavam cheirosos. Eu falei: olha, dobra todos esses cobertores, taca dentro da fronha, vira tudo travesseiro, travesseiro quentinho. Resolveu a situação. Mas era porque eu estava calma, estava tranquila, sem cobrança. Quem me dera ser assim o tempo todo. Eu torço um dia chegar lá. Obrigado, Patrícia. Então, super rápido, né? O que a gente diz, né, sobre isso é que quando a situação ela esteja caótica, e é isso que nós enfrentamos, a pior coisa que nos acontece é nós perdermos a cabeça. Porque a mente que devia nos orientar sobre as melhores escolhas, você a perdeu. Então, não permita, né? Conserva-te em harmonia. Carlos. Boa, Elisa. É o seguinte, pessoal. Eu estava pensando em um dia a gente fazer uma reunião presencial. É claro que vamos fazer também a transmissão ao vivo para aqueles que estão fora de São José ou não queiram participar presencial, numa quinta-feira, 1º de outubro, lá no Ceará. E se der certo, a gente fazer isso a cada trimestre ou a cada semestre, só para ter um dia da gente se encontrar. Vocês topam? Ou melhor, para ficar mais simples, eu vou fazer uma enquete aqui no WhatsApp para aqueles que aceitam ir ou não, tá bom? E aí a gente se encontra lá no Ceará, mesmo horário de início, mesmo horário de término, e assim nos encontramos pessoalmente um dia. O que vocês acham? Alguém é contra? Ô, Carlos, dá licença eu Claro, perguntar? Eu não entendi muito bem a finalidade da reunião é para quê mesmo? a gente se encontrar. Hum. Tem gente que eu nunca vi na vida. Ah, E tá. aí, então fazer uma reunião presencial só para a gente. Ótimo. Tá ótimo, muito bom. Eu topo. Eu aceito também. Vai ser Então tá bom. muito bom.
Carlos, só para lembrar, a gente vai fazer o nosso estudo lá no Seara. Isso. Isso. Isso aí. E aí, o que o Carlos está falando é que, ao fazer isso, a gente vai ter a oportunidade de nos conhecer. Alguns, né, que a gente não se conhece. Sim. Outros são velhos conhecidos. Então, os velhos conhecidos vão adorar. Então tá bom. Isso aí. Então tá bom. Beleza. Beleza, gente. Vamos lá. Semana que vem nós... muito bem. Semana que vem, só para lembrar, vocês devem estar acompanhando, nós estamos em pleno vapor na organização da Feira do Livro. Sim. Quinta que vem, eu vou convidar a todos para ajudar no transporte dos livros lá para a feira e organização dos livros lá na feira. Então, quem puder, a partir de 18 horas, lá no Centro Espírita Seara de Luz, na Ona Gonçalves da Cunha 30A, para a gente levar os livros e fazer o trabalho de organização. Sim, a gente acaba esse trabalho ali pelas 10h30 da noite. Para quem não conhece essa atividade, é uma alegria. Pode ser? É Claro verdade mesmo. Que horas começa, Edu? 18 horas, lá no Seara de Luz. Tá bom. Quinta próxima. Isso. É isso. Eu não acredito que eu possa ir, viu? Se eu não for, me desculpa, tá? Me perdoa. Tá tudo certo, Lourdes. Vamos lá. Então, quem puder. E aí, só para lembrar, então nós cancelamos quinta que vem. Tudo bem? Isso. Tudo. Ótimo. Vera, você gostaria ou poderia fazer a nossa prece de encerramento? Posso. Neste momento de muita alegria para todos nós que somos amigos e que nos amamos e estamos juntos nesse aprendizado, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre querido, aos espíritos trabalhadores do bem que nos ajudam e incentivam neste nosso trabalho do bem e agradecer também a Joana, esta amiga querida, espírito iluminado, que nos deixou tesouros preciosos que, ao longo dos anos, vimos estudando lentamente, porque nós temos muitos problemas ainda para resolver conosco mesmos. Mas o aprendizado é constante, embora lento, do nosso jeito. Agradecemos a Jesus todas as bênçãos recebidas, toda esta amizade tão boa que nos une, todo o trabalho do bem onde nos empenhamos voluntariamente para que esse mundo possa se transformar
e que nós também nos transformemos nesta mesma atividade boa. Abençoa, Senhor, a todos os que, nesse instante, têm dores e sofrimentos, a todos os que têm grandes depressões, aos que têm tanta solidão, como ficamos sabendo, e que precisam de uma energia boa, de uma vibração boa, e nisso nós podemos colaborar. Agradecemos, Senhor, e esteja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Tchau, meu povo. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, Até pessoal.